Alguns domingos atrás, eu preguei uma mensagem e eu já tinha proposto ao meu coração que as próximas vezes que eu tivesse a oportunidade de pregar aqui, eu estaria pregando uma série de 3 mensagens. Essas 3 mensagens, elas falam sobre os inimigos do cristão. Então, eu desenvolvi isso em 3 títulos. Na verdade, não foi eu que desenvolveu. Essa mensagem é baseada, essas mensagens, né, todas as 3, são baseadas nas mensagens do pastor Rick Warren, aquele que escreveu o livro Uma Igreja com Propósitos. E os 3 inimigos do cristão é dividido da seguinte forma. A primeira nós ouvimos na outra mensagem. Qual é o primeiro inimigo do cristão? Quem lembra? Eu mesmo. O primeiro inimigo do cristão e o maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. Quem não assistiu, dá uma olhadinha lá na página da igreja e está lá a mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o segundo inimigo do cristão. Qual é o segundo inimigo do cristão? É o mundo. E a próxima oportunidade, eu estarei falando sobre o terceiro inimigo do cristão, que é o diabo. Só que normalmente a gente faz ao contrário, né? A gente coloca o diabo como sendo o maior inimigo. Mas ele não é, irmãos. Ele não é tão poderoso assim como ele acha que é e como muita gente acredita a ele ser. Mas vamos lá, hoje a gente não vai falar sobre o diabo, não. Hoje a gente vai falar sobre o mundo. A palavra mundo que estou querendo me referir aqui, lá do grego, é o cosmos. O que é o cosmos? Tem algumas definições. A definição mais importante do cosmos é o lugar, ou melhor, é o universo em seu conjunto. É o universo em seu conjunto. Toda a estrutura universal em sua totalidade. Isso é o cosmos. Ok? Tudo que você pensar sobre o universo, desde uma planta até a Via Láctea e as outras estrelas que existem aí pelo universo afora, tudo isso é o cosmos. Tá? Tá tudo englobado. A sua vida, o seu trabalho, a sua família, o seu carro, as ferramentas, seus filhos, netos, parentes, inimigos, amigos, tá tudo dentro do cosmos. O cosmos, ele também pode ser avaliado sobre um conjunto de crenças e valores. Isso também é o cosmos. Aquilo que você pensa, aquilo que você crê, aquilo que você valoriza. Para muita gente, algo de valor é uma Ferrari. Para outras pessoas, algo de valor é uma orquídea. Para outras pessoas, algo de grande valor é um filho. Uma mãe que nunca pôde, uma mulher que nunca pôde ter filhos e tem esse desejo, um filho é algo de muito valor. Então, as suas crenças, os seus valores, isso é o seu cosmos, isso é também o seu mundo. Uma outra definição para cosmos é a filosofia de vida. Existem várias filosofias de vida. O que é a filosofia de vida? É aquilo que te move. Minha filosofia de vida é ser cristão. Não é não. Esse é a sua crença, é a sua religião. Só que dentro do cristianismo, existem várias filosofias de vida. Tem pessoas que seguem o cristianismo de uma forma, outros seguem de outra. Tem o cristão praticante, o não praticante, né? A gente vê por aí. E tem a filosofia de vida que as pessoas, de um modo geral, seguem. Eu vou citar aqui 3 grandes filósofos populares que vocês devem conhecer. Um é aquele filósofo Martinho da Vila, né? Que ele usa a filosofia de vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, o que acontecer, aconteceu, tá bom, tá ótimo, o que vier, eu tô feliz. É o pagodinho. Então eu troquei aí o filósofo. Não é o Martinho da Vila, me desculpe aí, Zeca.
Foi mal. Obrigado, meu irmão. O outro filósofo, vamos ver se eu acerto, não é homem, agora é mulher. É a Gabriela. Né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, para sempre Gabriela. Tem gente que não muda nunca, né? Tem aquele modo de pensar, às vezes está sendo prejudicado pelo seu modo de pensar, mas continua assim. E tem aquele outro, que o pessoal mais antigo vai lembrar, o pastor Sotério vai lembrar desse grande filósofo, poeta, que não é brasileiro, esse é americano. É o famoso Dick Vigarista. Vocês lembram do Dick Vigarista? Mutley, faça alguma coisa! Medalha, 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 medalha. Esse é o Dick Vigarista. A filosofia do Dick Vigarista qual é? Levar vantagem em tudo. Um plano para cada dia para conseguir se dar bem. Ele quer vencer uma corrida. Às vezes ele está... É engraçado que às vezes ele está lá na frente, liderando a corrida. Aí ele resolve fazer uma malandragem para tirar as pessoas da corrida e ele acaba perdendo a corrida. Ele sempre perde, porque ele sempre tenta colocar em prática o plano dele de se dar bem de forma ilegal, de forma não honesta, de forma não ética. Tem muita gente que vive essa filosofia de vida. O Cosmos, então, ele trata sobre isso. E o Cosmos também trata sobre o grupo de pessoas, a humanidade. O grupo ao qual você se relaciona. Aqui existe um cosmos, né? Somos cristãos, os membros da primeira igreja batista de Nilópolis. A segunda igreja batista já é outro cosmos, a quarta, a Nazareno. Por quê? Eles têm hábitos ali diferentes, embora todos sigamos o cristianismo. E mesmo assim, você, no seu dia a dia, tem o seu grupo que você se relaciona. É o grupo de WhatsApp, é o grupo do futebol, é o grupo da música, é o grupo da teologia. Enfim, o Cosmos vai tratando sobre isso. E o Cosmos também é o lugar onde nós moramos, que é a nossa geografia. Né? Dependendo de onde você mora, o seu cosmos é bem complicado, né? Eu não morava, mas eu era pastor ali dentro do Final Feliz, ali do Complexo do Chapadão. Ali é um cosmos, irmãos. Ali é um mundo totalmente diferente. É um outro país. Tem práticas diferentes, linguajar diferente, comércio diferente, leis diferentes. Ali tudo é algo próprio. E você tem que se adaptar àquilo ali. Ali, às vezes, você tem que pedir autorização para entrar a um garoto de 14 anos de idade e dizer sim, senhor, para ele. E se ele falar volta, você sim, senhor. Se ele disser não vai entrar, você não, senhor. E pronto, e acabou, não tem o que questionar. Porque ali quem manda é ele. E se você não obedecer, já sabe, né? Alguma coisa pode acontecer. Agora, vamos deixar essas coisas aí, né? Um pouquinho para trás e vamos entrar mais na Bíblia, que é o que nós realmente queremos saber nessa noite de hoje. E eu vou tentar, eu vou refletir com os irmãos sobre uma pergunta. A pergunta é: por que o mundo é o meu inimigo? Já parou para pensar sobre isso? Por que o mundo é seu inimigo? Deus fez o mundo. E Deus viu que o mundo era o que, Isaías? Bom. O mundo era bom. Está escrito lá em Gênesis. Deus criou o mundo e tudo que ele fez ao terminar de criar, ele falou, é bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Então, por que o mundo se tornou o nosso inimigo? Em primeiro lugar, porque quando a Bíblia diz que Deus falou isso, ainda não existia o pecado no mundo. O mundo era 100% bom, porque o pecado ainda não tinha entrado no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Notem bem que eu falei Adão e Eva, não Eva e Adão. Por quê? Quem era o responsável? Adão.
Embora Eva tenha cedido primeiro, a responsabilidade era do Adão. Então preste atenção, homens, chefes de família, não adianta querer botar a culpa na esposa. O responsável do lar é você. Então o mundo era bom, Deus criou o bom, o pecado estragou. E nós vamos ver aqui algumas coisas que acontecem no mundo que faz ele ser o nosso inimigo. A primeira coisa está escrito lá em 1 João 5,19. Pessoal aí da Bíblia Online já exercita bastante os dedos, que a gente vai abrir bastante, vai ler bastante texto. 1 João 5,19. Nós vamos ler bastante textos aí, hein? É a primeira carta de João, tá? 5,19. Lá vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Interessante sobre essa palavra jaz. Olha lá, ó, vamos ler o texto. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Lá em Gênesis, capítulo 5, verso 6, se eu não me engano, Deus vai dar uma advertência para Caim. Abel tinha apresentado a sua oferta ao Senhor e Deus se agradou da oferta. Caim apresentou e Deus não se agradou da oferta de Caim. E aí, não, 5,7, vê se não é o 7. E aí, Deus falou para Caim assim: Caim, se fizeres bem, serás atendido. Porém, se não fizeres, Caim, saiba que o pecado jaz à sua porta. A gente acha, às vezes, que jaz quer dizer com morte. Não, gente, jaz não tem a ver exatamente com morte. Pode até ter, mas tem a ver com estar ali, ó, parado, do lado, próximo. É como se Deus estivesse dizendo para Caim: Caim, o pecado está sentado na tua porta, esperando você vacilar para ele poder te pegar. E aqui, em João, está dizendo a mesma coisa. O mundo jaz no maligno. O mundo está sentado no maligno. O mundo está ali, ó, descansando no maligno. O mundo está ali parado no maligno. O diabo, irmãos, ele conseguiu dominar o mundo. O maligno dominou o mundo. Por causa de quê? Por causa do pecado. As pessoas foram dando voz ao pecado, foram praticando o pecado, e o pecado foi cada vez mais dominando o mundo. E aí o mundo foi cada vez mais dominando as pessoas. O pecado, ele faz com que a gente esteja sempre sendo manipulado pelo maligno. Abre aí, por favor, em Efésios 2, versículo 2. A humanidade, ela é passivamente controlada pelo diabo. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos aos pactos da promessa. Não, esse é o 12, desculpa. Efésios 2, 2. Esse aí é 2, 12. Então vamos lá. Nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, ó, segundo outrora andastes, segundo o curso deste mundo. Nós, ou ali, Paulo está dizendo para o povo de Éfeso, de que eles, antes de aceitarem a Cristo, eles andavam segundo o curso deste mundo, segundo sendo dominado pelo mundo, sendo manipulado pelo mundo. Porque é assim que as pessoas estão. Hoje nós vivemos dias onde que as pessoas, elas são controladas pelo mundo. E nós nem sabemos. E nós nem percebemos.
nós que somos cristãos também somos controlados pelo mundo, irmãos. Porque quantas coisas que nós gostaríamos que fosse de uma maneira, mas que na verdade são de outra maneira. Às vezes, nós não conseguimos fazer aquilo que a Bíblia nos orienta. Por quê? Por causa do mundo. Por causa do maligno, porque ele conseguiu dominar o mundo de uma forma que nos é impedido. Hoje em dia, tem lugares no mundo que você não pode mais pregar sobre o homossexualismo, porque você vai preso. Preso mesmo. Eu estava acompanhando um caso lá na Inglaterra, de que o camarada estava pregando e ele falou algo contra o homossexualismo, baseado na Bíblia. Uma mulher passou, ela era homossexual, se sentiu ofendida, chamou a polícia e levou o pastor preso. E ele foi perante o juiz. E o juiz disse que só liberaria ele se retratasse da sua mensagem. O que ele fez? Ficou preso. Depois houve lá uma movimentação, né, uma manifestação, lá, uma pressão, e ele acabou sendo solto. Porque ele foi preso porque ele pregou contra o homossexualismo. Então, nós vivemos hoje em dia num mundo onde que às vezes nós não podemos fazer aquilo que nós queremos fazer como cristãos, porque o mundo ele está passivamente sendo controlado pelo maligno. O sistema mundano, ele está dominando as nossas vidas. Quer ver um outro exemplo desse? Quem é mais antigo aí, né? Quem já tem mais de 70 aí? Tem alguém com mais de 70? Com mais de 70. Nessa época, quando vocês eram garotos, era fácil ver uma mulher andar pela rua com quase que aparecendo na calcinha? Era muito fácil naquela época? Acredito que não, né? Hoje em dia é a coisa mais fácil que tem, né? Hoje em dia, a pornografia light, como é chamada, a leve pornografia, ela está nos celulares de quase todos os cristãos. Porque se você começar a rodar o TikTok, daqui a pouquinho aparece uma mulher ali de calcinha, né, e sutiã, ou de biquíni. Aquilo é um tipo de pornografia. Nós já nos acostumamos com aquilo. Só que lá, 70 anos atrás, isso aqui era considerado um traje. Né? Se eu não me engano, 70 anos atrás, as pessoas usavam um maiô que era tipo um short para ir na praia. Hoje em dia, né? Enfim, nós estamos sendo dominados por isso. Por quê? Porque o mundo, ele jaz no maligno. O outro motivo pelo qual o mundo é nosso inimigo é que o mundo ele é inimigo de Deus. Abre aí, por favor, em Tiago 4:4. O mundo é inimigo de Deus, está escrito lá. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aqui, irmãos, a gente tem que prestar bastante atenção, nós que somos cristãos. Porque às vezes a gente está querendo ser amigo do mundo e amigo de Deus. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com uma frase que entrou dentro das igrejas há muitos anos atrás e não saiu mais. E tem levado a igreja ladeira abaixo. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é bobeira. Deixa para lá, isso é comum. Isso é normal. Irmãos, o pecado, ele é comum sim.
Mas normal não é não. Normal quer dizer que está dentro da normalidade. Não, não está. Comum quer dizer uma coisa que tem acontecido com frequência. E tem acontecido com frequência. Mas nós não podemos aceitar que uma coisa comum se torne normal, porque não é. Não tem como a gente achar que a gente pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Mas, pastor, temos que viver no mundo? Temos. Temos que ter amigos que não são cristãos? Temos. Nós temos que fazer tudo isso? Temos. Mas temos também que saber nos impor como cristãos. E impor como cristão, irmãos, não achem, não entendam o que eu estou dizendo, obrigar os outros a aceitar o que você pensa, acredita e prega. Não, você não tem que obrigar ninguém a fazer nada disso. As pessoas são livres para fazer o que quiser. Agora, você e eu, nós, temos que nos impor de nos obrigarmos a fazer aquilo que nós acreditamos e que nós pregamos. Mesmo que você não seja um pastor e não suba num púlpito para pregar com o microfone na mão. Porque todo dia você está pregando para alguém com a sua vida. Aquilo que você está fazendo é uma pregação. E a pergunta é, que pregação você está fazendo todos os dias? O mundo é inimigo de Deus, meu querido. Não se engane. E aqueles que querem ser amigos do mundo acabam se tornando inimigos de Deus. Precisamos nos posicionar. Eu sou de Cristo, ponto. As consequências é com Deus. Jesus falou assim antes de subir para o céu, já no finalzinho. Todo poder é-me dado na terra e nos céus. Então, ide e fazei discípulos. Jesus Cristo, ele nos autorizou, ele nos comissionou, ele nos mandou. Ele transferiu esse poder para nós, dizendo que o Espírito Santo estaria conosco. Quando nós recebêssemos o Espírito Santo, e nós já recebemos, nós passamos a ter toda essa autoridade. Não é poder, tá? Não é que você agora é o super poderoso. Não, nada disso. Super-homem aqui só o Theo. Hoje ele veio fantasiar de super-homem. Não, não é poder, é autoridade. No nome de Jesus. Você tem autoridade para fazer tudo aquilo que a Bíblia manda você fazer. O problema é que às vezes nós temos medo. Será que vai dar certo? Será que se eu colocar a prova vai acontecer? Será que se eu disser alguma coisa, aquela coisa vai de fato acontecer? Às vezes nós temos medo. Não precisa responder não, mas pensa aí com você. Você às vezes não tem medo? Às vezes você não pensa assim, poxa, mas eu vou dizer para aquela pessoa de que eu vou orar por ela e ela vai ser curada? E se ela não for? Como é que eu fico? Mas eu vou dizer para aquela pessoa de que se ela largar as drogas, Deus vai ajudá-la a conseguir ter o sustento. Mas e se ela não tiver? Às vezes passa esse pensamento na nossa cabeça, sim ou não? Não responda, só pense. Passa, irmãos, eu sei que passa. Mas nós não podemos nos deixar paralisar por isso. Nós precisamos assumir a nossa posição. Nós não somos amigos do mundo, nós somos amigos de Deus. O mundo é o seu inimigo. Um outro motivo pelo qual o mundo é o seu inimigo está lá em Isaías 13:11. E o motivo é porque o mundo é mau. O mundo é um lugar mau, irmãos. O mundo é um lugar mau. E visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade.
e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos cruéis. Isso aí é o profeta Isaías, dando um recado de Deus, dizendo que Deus vai fazer com o povo da Babilônia, que Deus trouxe para corrigir Israel, porque estava pecando. A maldade é algo tão terrível que Deus abomina, irmãos. E Deus, ele sempre vai achar um momento na história para purgar a maldade. Os malignos, eles sempre vão ser punidos. Às vezes, eu tenho certeza que você já pensou assim, meu Deus, por que o fulano que faz tanta coisa errada é eleito? Não, eleito não. Se dá bem na vida. E eu que estou aqui vivendo a minha vida certinha, correto, é tão difícil para mim conseguir o que eu quero. Por quê? Não se preocupe. Em algum momento, aquela pessoa vai pagar. Ela vai pagar não porque você não está conseguindo o que você quer, mas ela vai pagar pelos erros dela. Aí é um problema dela com Deus. O mundo, ele é mau. E as pessoas que são amigas do mundo acabam se tornando mais. A gente vê pessoas achar, correto a corrupção. E aqui eu não estou falando exclusivamente de político, não. A corrupção de todas as formas. Seja dar um dinheiro para o guarda ali porque está com problema no carro. Seja qualquer tipo de corrupção. Sabe por quê? Porque a gente vai se adaptando ao esquema do mundo. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Quando eu pregava lá no baile do Chapadão, no baile do Final Feliz, tinha um monte de crente lá, irmãos. Eu não estou falando de ex-crente, não. Estou falando de crente mesmo. Gente que vai para a igreja e vai para o baile. Gente que vai para a igreja e vai para o baile. Por quê? Porque todo mundo está indo, também vou. Todo mundo vai, eu quero ir lá ver como é que é. Aí vai, chega lá, o mundo tem um monte de coisa lá a oferecer que agrada. Volta uma, volta duas, volta três. Alguns param de ir, outros morrem por lá, outros entram para a vida errada, outros vão parar na cadeia. Em torno de 80% da população carcerária dos últimos anos são pessoas que foram criadas nas igrejas evangélicas. O mundo é mau. E as pessoas e os cristãos estão se adaptando ao mundo e essas coisas estão acontecendo. Mateus 6,34 diz o seguinte: basta a cada dia o seu mal. Todo dia você tem um mal para vencer. Porque você está no mundo. Acordou, sabe que vem um mal pela frente. E você vai ter que lutar para vencer esse mal. Outro motivo pelo qual o mal é o nosso inimigo é que o mundo traz escândalo. Está lá em Mateus 18, versículo 4. O mundo traz escândalo para nós. Mateus 18, 4. E ai daquele, por quem o escândalo vier. Portanto, aquele que... Mateus 18, que eu falei? 18, 7, desculpa. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Meu irmão, você tem que se conscientizar e estar cada dia pensando no seguinte: se o mundo é mau, se o mundo é inimigo de Deus, se o mundo é o meu inimigo, eu tenho que estar afastado do mundo. Porque o mundo traz escândalo. E a Bíblia diz, ai daquele pelo qual o escândalo vier. E a gente não vê acontecer alguns escândalos aí de alguns cristãos, algumas coisas que acontecem, que a gente fica triste, Existe o perdão, a gente deve perdoar essas pessoas. Porque um dia pode ser você, um dia pode ser eu.
mas sempre fica uma manchinha. Sempre fica ali algo que a imagem fica meio que embaçada. Então a gente tem que ter muito cuidado com o escândalo, porque mesmo que depois haja o perdão, sempre fica uma consequência. E tem consequências que são doídas para nós. Um outro motivo pelo qual o mundo é o nosso inimigo está lá em João 16:33. O mundo é lugar de aflições. O mundo não é um lugar onde é só alegria, irmãos. Não. O mundo é um lugar cheio de aflições. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo que ele venceu o mundo. Glória a Deus. Ainda bem que Jesus venceu o mundo. Mas o mundo não é lugar tranquilo. A gente vê pessoas dizendo que eu tenho uma vida boa, estou aí no mundão, mas eu tenho uma vida boa, tranquila. Olha, eu não costumo acreditar nisso, não. Porque no fundo, quando ninguém está vendo, quando os holofotes estão desligados, as câmeras estão apagadas, a gente for analisar, a gente vai ver essas pessoas vivendo traumas, vivendo depressão, né? Nós temos aqui psicólogos aqui que trabalham com isso. Quanta gente hoje procuram profissionais para tratar dos seus demônios interiores, dos seus males interiores. Está em público, está sorrindo, está feliz, está sorridente. No Instagram, então, é só maravilha, riqueza pura. Mas quando fica sozinho é complicado, irmãos. É difícil. É muito difícil. O mundo é lugar de muitas aflições. Por isso, ele é inimigo do cristão. O sexto motivo pelo qual o mundo é nosso inimigo está lá em Tiago 1:27. E vai falar de que o mundo, ele corrompe a pessoa. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Em outra versão, diz não se corromper com o mundo, ou não ser corrompido pelo mundo. Irmãos, isso aqui é um desafio muito grande a todo dia. Nós passamos por esse desafio a todo dia, não ser corrompido pelo mundo. É muita coisa. A pressão é muito grande, sim ou não? Porque cada dia é uma coisa diferente, cada lugar é uma coisa diferente. É pressão financeira para ser corrompido, é pressão na área sexual para ser corrompido, é pressão na área da ética, na área da moral, é pressão no ensinamento, é pressão na aprendizagem, que às vezes você é obrigado a ensinar aquilo que você não concorda, e às vezes você não consegue, ou vai ter problemas se você discordar em público de alguma coisa, em alguma discussão. Né? Tem coisas que se você for falar que você é contra, o pessoal só falta te linchar, principalmente se for numa escola. Agora que inventaram o tal do cancelamento, a pessoa pensou diferente, se expôs, já era. Eu já ouvi casos, me corrija se eu estiver errado, de adolescentes que se suicidaram por causa disso. Porque são cancelados, né? No grupo da escola lá, é isolado, ninguém gosta, ninguém fala, todo mundo é contra, porque a pessoa se posicionou como um cristão, né? Com os seus princípios. O mundo está complicado de se viver, irmãos, está muito difícil. E nós temos que lutar a cada dia para não sermos corrompidos pelo mundo. Lá em João 17:14, vai dizer o outro motivo pelo qual o mundo é nosso inimigo. O mundo, olha para cá, presta atenção. O mundo te odeia.
O mundo te odeia. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Palavras de Jesus Cristo. Presta atenção, o mundo, ele te odeia, porque você é um cristão. Isso não foi dito agora, porque nós temos aí, né, um mundo novo, uma pós-modernidade. Não, isso foi escrito por Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. O mundo te odeia, meu irmão, porque você é um seguidor de Jesus Cristo. O mundo te odeia e vai fazer de tudo para te prejudicar. Vai fazer de tudo para que você mude. Porque se você não mudar, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o 8º motivo pelo qual o mundo é o nosso inimigo, que está lá em 2 Coríntios 7, 10. O mundo produz a morte. O mundo vai querer te matar, como tem matado a muitos por aí. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. O mundo quer te matar, meu querido. E ele tem matado muitos cristãos através da história. E o matar não é apenas no sentido do seu corpo, mas no sentido do seu psicológico, no sentido do seu trabalho. Às vezes é uma perseguição que você recebe no trabalho só por ser cristão. Eu tenho certeza que, se não todos, muita gente já passou por isso por aqui. Na escola, na faculdade, na vizinhança. Sempre o cristão encontra alguém que não gosta dele só porque ele é cristão. Só por causa disso. Você falou alguma coisa de Jesus e esses crentes, odeio esses crentes. Mas, irmãos, nem tudo está perdido. Porque em meio a tudo isso, Deus nos diz o seguinte: em relação ao mundo, que o mundo jaz no maligno, Deus nos protege do maligno. Está escrito lá em João 17, 15. Você não precisa ter medo do inimigo. Você não precisa ter medo do maligno. Porque Deus, ele te protege do maligno. A gente tem aí o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas vamos aqui ao João 17, 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Deus vai estar sempre te protegendo do maligno, meu irmão. Mas, pastor, eu fui assaltado esses dias. Se você está aqui, Deus te protegeu, salvou a tua vida. Eu fui assaltado 2 vezes na minha vida inteira, alguém botou arma na minha cara. E olha que eu já passei em muitos lugares perigosos. Quer dizer, botar arma na minha cara já botaram inúmeras vezes, mas para me assaltar só 2. E essas 2 vezes, quando chegou na segunda, eu falei: Senhor, peraí, tem alguma coisa errada. Eu nunca fui assaltado antes nessa cidade do Rio de Janeiro, lugar de paz, tranquilo. Por que eu fui assaltado 2 vezes? Tem que ter um motivo. Não aceito eu ser assaltado de graça, por nada. Passei, vai ser... Não pode ser assim. O cristão não pode aceitar isso. E eu falei: Senhor, o Senhor vai ter que me mostrar, porque a tua palavra me diz que tu me livra do maligno. Por que o Senhor não me livrou? E algum tempo antes de eu ter sido assaltado, eu disse assim: no meu carro é o lugar mais seguro do Rio de Janeiro, porque o Espírito Santo de Deus está comigo no meu carro. Eu falei isso para as pessoas ouvirem. Onde que eu fui assaltado? Dentro do carro. Uma vez pelo passageiro da Uber e outra vez pararam um carro lá e botaram a arma na frente. E quando aconteceu isso, uma pessoa que tinha ouvido disse para mim: mas você não falou que o teu lugar era o lugar mais seguro do Rio de Janeiro? Que cristão é você? Por que Deus deixou isso acontecer? Eu entrei em crise, irmãos. Eu entrei em crise. Eu falei: Senhor, olha aí. E detalhe, a pessoa era um adolescente.
Falei, Senhor, eu estou sendo envergonhado por um adolescente, pai. Como é que é isso? Isso foi na primeira vez. O tempo passou, eu fui assaltado de novo. Aquela adolescente só olhou para mim e deu aquele sorriso sarcástico, né? 2 vezes. Falei, Senhor, como é que fica agora? Tive que botar Deus contra a parede. No bom sentido, tá, irmãos? Eu tive que ir lá e falar, Senhor, não estou entendendo. A tua palavra diz que tu me guarda do maligno. Acontece 2 vezes, eu ainda sou humilhado aqui. Como é que fica isso? E aí Deus me mostrou bem claro, irmãos. Deus falou para mim de uma forma bem clara. Quem eram essas pessoas que te assaltaram? E aí eu fiz uma reflexão no momento. Eram jovens, negros e favelados. Porque eram mesmo. Tanto é que 4 deles foram presos. Os que assaltaram a primeira vez foram presos. E aí Deus falou assim, será que não é o momento de você ir lá, aonde essas pessoas estão, e fazer alguma coisa para mudar isso? Tinha um propósito. E eu fui. E fui lá para o Chapadão, ser pastor do Chapadão. E preguei para aqueles jovens. Eu não encontrei os jovens que me assaltaram da segunda vez. Mas quantos outros puderam ouvir a palavra de Deus por causa disso? Às vezes, irmãos, algo está acontecendo de ruim, entre aspas, com você, embora a palavra de Deus diz de que você será protegido, né, do maligno, não é porque Deus deixou de te proteger, é porque Deus tem um propósito na sua vida para aquilo ali. E a única maneira de você entender é você sentindo algum tipo de dor, porque é na dor que a gente fica mais sensível. Às vezes a mãe só vai sentir a dor de perder um filho, ou de alguém que perdeu o filho, quando ela perde, ou ela quase perde. Já viram casos aí onde mães perderam filho para as drogas e aí se tornaram pessoas combatendo as drogas? Ou ajudando mães que têm os filhos nas drogas ou coisa parecida? Então o fato é que Deus, ele nos protege do inimigo. E se alguma coisa tem acontecido na tua vida, preste atenção. Porque de repente, Deus está permitindo algo acontecer com você para que você se posicione e faça alguma coisa em relação a isso. Em relação ao fato de que o mundo é inimigo de Deus, nós podemos ficar tranquilos, porque Deus é bom. Deus é bom. Isaías 14, ou melhor, o fato de que Deus é nosso amigo. Em Tiago 4:8 vai dizer que Deus é seu amigo. E se Deus é seu amigo, meu irmão, tudo fica tranquilo. Porque não existe pessoa melhor para ser amigo do que Deus. Se você tem a amizade de Deus, está ótimo. O mundo não vai fazer falta para a sua vida. Tiago 4:8, vou ler aqui que o meu já está aberto. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Então Deus, ele se chega a nós, ele é o seu amigo, mesmo que o mundo não seja. Se o mundo é mau, Deus é bom. Em Isaías 14:3 vai dizer que Deus é bom. Então, se Deus é teu amigo e ele é bom, é claro que Deus vai estar sempre te ajudando. Ele já deixou isso muito claro na palavra de Deus. Nós vemos aqui inúmeras promessas. Vamos citar aqui a promessa que Deus fez para Josué. Quanta coisa Josué estaria alcançando e conquistando, segundo a vontade de Deus. Ele precisaria apenas se posicionar, não se desviar para a direita e nem para a esquerda. Ele precisava se manter fiel, como Deus queria que ele se mantivesse.
E a mesma coisa para nós hoje. Precisamos nos manter fiel, porque Deus, ele é bom e é nosso amigo. Se o mundo traz escândalo, Deus levanta os caídos. Salmo 145, 14 vai falar sobre isso. Salmo 145, 14. O Senhor sustenta os que vacilam e apruma todos os prostrados. Então, ele está sempre pronto para nos sustentar. A mão de Deus está sempre pronto a nos levantar, a nos ajudar quando nós caímos. O mundo é lugar de aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, como nós já lemos em João 16, 33. E se o mundo ele nos corrompe, nós não devemos nos conformar com o mundo, como está escrito em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós não sejamos corrompidos, nós precisamos a cada dia, irmãos, estar refletindo sobre a palavra de Deus e estar aplicando em nossa vida a palavra de Deus. O mundo, ele nos odeia, mas nós precisamos ter tranquilidade, porque em João 3,16 diz que Deus nos ama, e nos ama tanto que nos deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar. É o versículo chave da Bíblia, né? Que é tão conhecido por nós. E para fecharmos, o mundo, ele produz morte, mas lá em Romanos 8, 23, vai dizer que, Romanos 8, 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. O mundo pode trazer morte, mas Deus traz vida para nós e traz a redenção do nosso corpo. O mundo, irmão, pode ser seu inimigo, mas Deus é seu amigo. E quando nós vivemos seguindo a palavra de Deus e fazendo aquilo que a Bíblia nos orienta, nada importa. Tudo aquilo de ruim que o mundo tem para nós, Deus tem algo contra isso, para anular as obras do maligno na nossa vida. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós temos de Deus a promessa de que Deus sempre estará conosco, o Espírito Santo sempre estará conosco. E tudo aquilo que nós fizermos, guiados pelo Espírito Santo, estaremos sempre sendo abençoados pelo Senhor.